Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Boa noite a todos. Queria convidar todos vocês, antes da gente começar o nosso bate-papo, para a gente fazer uma oração, para que a gente possa entrar em sintonia com o plano maior. Então, convido a todos a cerrarem levemente os olhos, se colocarem numa posição confortável, receptiva, e através de um silêncio exterior e interior, vamos nos tranquilizando, vamos nos acerenando, vamos nos desligando do mundo lá fora e de corpo e alma. Vamos nos envolvendo com essa vibração de paz, de serenidade, de alegria, de acolhimento, onde falaremos de amor, falaremos de Jesus, falaremos da nossa essência. Cada um de nós está aqui por uma razão, por um objetivo. Que possamos todos, encarnados e desencarnados, através de um sentimento de gratidão, nos envolver ainda mais com esse amor que agora está sobre nós, que nos protege, que nos acolhe, que nos envolve e que nos dá a certeza que não estamos aqui por acaso. Agradecemos também a todas as entidades das mais diferentes estruturas religiosas do mundo, nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros, aqueles que levam o amor, a gratidão, o perdão, a solidariedade a todos os povos. Que possamos sim colocar em cada coração a semente da esperança e que essa semente realmente faça valer a pena a nossa estada nessa existência, nessa abençoada escola chamada Planeta Terra. Que assim seja. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo fala exatamente: meu reino não é deste mundo.
Mas antes de eu entrar exatamente no tópico, vamos pensar da seguinte forma. Quando nós entramos para a doutrina espírita, depois de um tempo, foi nos apresentado um Jesus um pouco diferente daquele que nós estávamos acostumados. Eu diria um pouco maior, né? Porque pelas lentes da filosofia, pelas lentes da ciência, ele que já era muito grande, ficou maior ainda. E por quê? Porque nós temos o aval da filosofia e da ciência, não somente da religião. Nosso irmão mais velho, né? E no início, lá no Evangelho, diz que no início era um verbo. Aí quando fala no início era um verbo, a gente fica imaginando, será que Deus tem boca para falar? Primeira pergunta que veio, se no início era o verbo, será que ele usou de alguma palavra para formar tudo? Mas no início do planeta Terra, muito antes do planeta Terra, nós já tínhamos um Espírito, que era um Cristo, que depois nós conhecemos ele com o nome de Jesus. Jesus é o nome que nós demos para ele, mas antes ele era o Cristo, e ele é a voz de Deus. Então tudo que Deus queria falar para nós, falou através desse Cristo, que posteriormente, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, já, é exatamente a idade do nosso planeta Terra. Então ele já existia, já era um Cristo é aquele que já passou pelo reino angelical há bilhões de anos. Então é o nosso irmão mais velho. E existem irmãos mais velhos ainda. Então esse nosso irmão mais velho, um Cristo, um Messias, um enviado, um demiurgo, como se falava na antiga Grécia, já é conhecido. Esses espíritos já eram conhecidos da antiguidade. Várias civilizações já falavam sobre ele. E um destes Cristos chamou para ele a responsabilidade do planeta Terra. Então é o nosso Cristo planetário. Então antes do planeta Terra existir, ele já era um Cristo e depois ele encarna entre nós. Ele não reencarna, ele encarna uma única vez. Então desde o momento da criação do planeta Terra até os dias de hoje, até os próximos bilhões de anos, nunca existiu um espírito mais vinculado ao planeta Terra. Nunca existiu. Porque antes do planeta Terra existir, ele já estava vinculado a esse planeta. E daqui a alguns bilhões de anos, ele continuará vinculado a esse planeta. A ciência nos diz que o nosso planeta está na metade da sua vida útil. A ciência, agora é a ciência falando, que o planeta Terra está na metade. Então temos aí mais 4,5 bilhões de anos pela frente. Assim como planetas nascem, planetas morrem. Planetas estão nascendo exatamente nesse momento. Planetas estão morrendo exatamente nesse momento, nesse universo. Então o planeta também tem prazo de validade. Também tem prazo. Por isso que Emmanuel fala que os planetas e os sistemas pelos quais Cristo passou já não existem mais há milhões de anos. Planetas físicos, planetas físicos. E aquela crença que nós tínhamos, claro, que estava de acordo com o momento, à medida que a gente vai estudando, evoluindo, ela vai se transformando. É um processo lento, é um processo de milhões de anos, mas é um processo natural. E nós vamos através dessas crenças, e aí o conceito de crença é o quê? Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Deixa. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Então a nossa crença 10 mil anos atrás era de um jeito, há 5 mil anos atrás era de outro jeito, há 2 mil anos atrás era de outro jeito, há 1000 anos atrás é de outro jeito. Perceberam? Então crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. À medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos ressignificando essas crenças. Vou dar um exemplo mais prático. Se eu pegasse uma bola, e desse para uma criança de 5 anos, o que é uma bola na mão de uma criança de 5 anos? É uma bola, é um brinquedo, é um passatempo. Não tem outro conceito para uma criança de 5 anos, uma bola, que não seja um brinquedo, um passatempo, algo que ele possa se divertir com aquilo. Se eu pegar essa mesma bola e dar para um adolescente de 15 anos,
continua sendo uma bola. Mas, pelo nível de intelectualidade dele, é um pouquinho mais do que uma bola. É uma figura geométrica, onde pode-se fazer cálculos matemáticos. Vocês concordam com isso ou não? Veja, não é só mais uma bola. É uma bola e mais alguma coisa. Se eu dar a mesma bola para uma pessoa com 25 anos de idade, ele vai começar a relacionar a bola com a figura geométrica, com toda a construção do universo. Entenderam ou não? Planetas, sistemas, sóis, como se aquela figura geométrica fizesse parte do micro ao macro. Estou com a mesma bola na mão. Entenderam? Perceberam que o nível de intelectualidade, de maturidade vai mudando e você pega o mesmo objeto e dá um outro significado? Isso são as nossas crenças. Isso são exatamente as nossas crenças. Ela está adequada ao seu momento evolutivo, ao seu grau de intelectualidade, maturidade e espiritualidade. É que nem quando a gente fala que o ser humano tem 3 dimensões. Alguém imagina, né? Largura, altura e comprimento. Não é nada disso. Você tem a exterioridade, corpo e tudo que está fora, é uma dimensão. O seu corpo e tudo que está fora, é uma dimensão chamada exterioridade. Você tem a interioridade, que é a psique. Alegrias, tristezas, traumas, conquistas, derrotas, que está dentro da mente dele. Isso não é exterioridade. Isso é profundidade. E tem a interioridade, que tem a ver com a espiritualidade. Perceberam? Que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ressignificando, a gente vai ampliando esse conceito. Não que aquelas crenças estavam erradas, não estão, mas estão adequadas ao momento evolutivo. Jesus, quando esteve conosco, sem exageros, ele estava falando com criancinhas espirituais. Sem exageros. Ele precisou adequar toda uma forma de linguagem, porque ele estava tratando com espíritos ainda infantis, no quesito espiritualidade. No quesito espiritualidade. Então, à medida que a gente vai ampliando, a gente vai entendendo. Aí vem aquela frase, e Jesus voltará. A minha pergunta é, quando que ele foi? Só volta quem foi. Mas ele não vai voltar. Porque ele nunca foi. Ele sempre esteve, está e estará entre nós. Sempre. Nós que temos que nos conectar a Ele, não ficar esperando que Ele se conecte a nós. Nós chegamos num momento de intelectualidade, de espiritualidade, de maturidade, para que eu possa enxergar aquilo de uma outra forma. Então, quando você pega a frase, meu reino não é deste mundo, será que ele estava falando do planeta Terra? Alguém imaginou alguma coisa nesse sentido, que o reino dele não era o planeta Terra. É o planeta Terra, sempre foi o planeta Terra, sempre será o planeta Terra e muito mais. Até porque ele foi promovido, agora é um Cristo solar, ele cuida de um sistema. Porque essa promoção existe em todos os níveis. Você tem um Cristo planetário, a gente começa sendo um anjo de guarda de alguém, tá? Como que eu começo essa escala aí? Sendo um anjo da guarda de alguém, depois sendo um anjo familiar, depois sendo um anjo de algumas famílias, aí de um pequeno bairro, de uma pequena cidade, e aí sucessivamente. Por exemplo, o anjo tutelar do Brasil chama Ismael, do Brasil. Tem um anjo que cuida da América Latina. Deu para você entender aonde vai parar isso? Aonde vai parar isso? Então, quando se fala, e Deus falou, quem falou foi Jesus. Deus utilizou de Jesus para falar conosco. Então, no início era o verbo era Jesus. Porque Deus não tem boca. Deus não fala dessa forma, pelo menos que nós estamos acostumados. Deus não é uma pessoa, nunca foi e nunca será. Por isso que a questão número 1 do Livro dos Espíritos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. E na questão 3, um dos seus atributos é a imaterialidade. Deus é imaterial. Se é imaterial, como é que ele pode falar? Deu para você entender ou não o raciocínio onde eu quero chegar? Tem hora de a gente ressignificar. Então, quando se fala, meu reino não é desse mundo,
ele não estava falando do planeta Terra físico, como planeta. Ele estava falando de uma vibração do planeta, vibração que provém de nós, seres humanos. Não tem nada a ver com o reino vegetal, nada a ver com o reino animal. Tem a ver com a vibração de seres humanos que estão num estágio chamado provas e expiações. Nós estamos num educandário. O planeta Terra é um educandário. É uma das primeiras escolas da evolução espiritual de um ser. Uma das primeiras. Primeira série, só para vocês terem uma ideia. De um curso aí de 20 anos, está aí, na primeira série. Estamos na primeira série. É só uma analogia, ok? Imagina um curso de 20 anos, nós estamos indo para a segunda série agora, tentando pelo menos. Primeira série, planeta de prova. Nem estou falando de um planeta primitivo. Nem estou falando, porque no planeta primitivo os instintos bastam. Num planeta de provas e expiações, você tem alguma coisa a mais que os instintos. Então o planeta Terra é uma das primeiras escolas, uma das mais primitivas, uma das mais atrasadas moralmente do universo. Uma das mais atrasadas moralmente no universo. Então, num curso de 20 anos, você pode imaginar que nós estamos no primeiro ano tentando ir para o segundo. Tentando ir para o segundo. São 7.000 anos, aproximadamente, de aprendizado nesta fase chamada planeta Terra. Quer dizer que eu preciso passar por 7.000 anos? Não. Teve alguém que já aprendeu no primeiro milênio. Teve alguém que já está no planeta de regeneração há 3.000 anos atrás. Mas é previsto 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. É a fase chamada provas e expiações. Provas e expiações. Só que esse processo não é externo. Esse processo não é externo. Esse processo é interno. Interno, que acontece dentro de nós. Então, numa abençoada escola, num nível chamado provas e expiações. Quando eu falo em expiações, eu estou falando de passado. Quando eu falo de provas, eu estou falando de presente. Mas temos missões também. Todo ser humano que está no planeta Terra, todo ser humano está no planeta Terra, ele está em expiações, ele está em provas e ele está em missões. Agora, o percentual disso que muda, entenderam ou não? O percentual, todos nós estamos em expiações, provas e missões. O que muda de um para outro é o percentual. Alguns estão mais em expiações, outros estão mais em provas, uma pequena parte está em missões. Mas todos temos missões, todos temos missões, todos temos provas, todos temos expiações. O que significa provas? É a característica mais importante do nosso momento. Eu já sei a teoria, preciso da prática. Entenderam ou não? Prova significa o quê? A teoria eu já sei, eu já entendi. Ela está aqui, mas ela não está. Entenderam a diferença ou não? Entre você saber da teoria. Dá um exemplo. Há 2.000 anos estamos tendo a teoria sobre o perdão. 2.000 anos. Já chegou para nós de diversas formas, por diversos caminhos. Chega um momento que você fala, não, tem que ser na prática agora. Tem que ser na prática. Mas como que eu posso fazer para não perdoar? A regra é muito simples. Simples até demais. É só não se ofender. Se você não se ofender, você não precisa perdoar. Essa é a regra. Para um planeta de provas e expiações, facinho, facinho. Então veja, então Jesus aí, que é o verbo, que é o logos planetário, é o momento planetário, é o amor encarnado. Então se a gente quiser saber do amor, da sua forma mais pura, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Que se fez humano, ele já não tinha mais a forma humana, mas se fez humano, levou milênios para isso, levou milênios de preparação para isso, e aí o amor tomou uma forma humana. E nessa forma humana o nome é Jesus. Então Cristo vem muito antes de Jesus. Muito antes de Jesus. Ok? E aí a gente começa a pensar da seguinte forma.
Até pouco tempo atrás, nós achávamos que céu era em cima, inferno era embaixo, era um local geográfico, e tínhamos essa concepção. Teria que ser assim, porque não poderíamos imaginar nada diferente disso. E hoje, algumas religiões, algumas já definem como céu e inferno é uma questão de direção espiritual. Perceberam ou não? Consciencial. Não é fora, é dentro. Não é em cima ou embaixo, é dentro. É lógico que às vezes eu preciso fazer essas referências, porque como eu sou um ser tridimensional, às vezes eu preciso colocar algumas referências para eu entender. Mas não é fora, não é em cima, não é embaixo, é dentro. Então céu e inferno é uma questão consciencial. Existem homens no gênero humano criando infernos para si mesmo. Criando infernos para si mesmo. Veja, então tudo está dentro de nós, que é a terceira dimensão. Profundidade. É na terceira dimensão que mora o céu e que mora o inferno. Então, do nosso lado, eu tenho alguém em expiação, eu tenho do meu lado alguém em provas, eu tenho do meu lado alguém em missão. Veja, olha interessante isso. Encarnado, na mesma escola, mas de uma frequência diferente. Perceberam que tudo é uma questão de frequência? Todos nós estamos numa frequência. Quando nós ligamos o rádio do nosso carro, ou quando nós vamos buscar uma música, por que nós escolhemos aquela música? Dentre tantas. Já pararam para pensar nisso? Porque estamos na mesma frequência. Entenderam ou não? Então você vai buscar aquela que está de acordo com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. Só que existem milhões escolhendo a mesma música. Estamos todos na mesma frequência, sentindo e pensando as mesmas coisas. Estamos no planeta Terra, porque a frequência planeta Terra, para mais de 90% dos seus habitantes, é provas e expiações. Espíritos intelectualmente avançados, moralmente atrasados. Entenderam? Intelectualmente século XXI, moralmente Idade Média. Fato. Então, dentro desse conceito, a vida vai nos dando lições. Nós vamos emitindo sinais e a vida devolve os sinais na forma de experiências. Entenderam ou não? Ninguém fere ninguém sem ferir-se a si mesmo. Esse é o primeiro conceito. Ninguém machuca ninguém sem machucar-se a si mesmo. Não existe essa possibilidade. Pode falar. Acompanhado das palestras, tenho notado que há essa divergência entre o intelecto e o moral. Sim. A pergunta que eu quero te falar é assim: como a gente consegue equilibrar o moral se a nossa volta, mídia, tudo, está realmente jogando abaixo o que a gente busca de melhor moral? Bacana. Pergunta interessante. Ele perguntou se, dentro desse contexto que nós estamos, somos intelectualmente avançados, moralmente atrasados, sendo que essa pressão que a mídia faz, que o externo faz, está nos empurrando para baixo. Como sair disso? Bom, você não vai sair disso brigando com o que está fora. Você vai sair disso brigando com o que está dentro. O problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. Então tudo isso são oportunidades que nós estamos tendo, práticas, da gente rever os nossos conceitos, reavaliar os nossos valores. Se nada disso estivesse acontecendo, como poderíamos aferir a nossa evolução? Por exemplo, ficar quieto onde está todo mundo em silêncio, qual é a vantagem? Veja, como que eu posso entender se eu estou evoluindo ou não? Eu tenho que estar no meio exatamente de toda essa perturbação, de toda essa frequência mais baixa, tentar tirar daquela minha lição essencial e dessa lição essencial desenvolver a outra asa da moralidade. Então são lições práticas.
Porque se o planeta já estivesse na fase de regeneração, como que nós estaríamos nesse planeta? Completamente deslocados. Vocês concordam ou não? Nós estaríamos completamente deslocados. Você imagina alguém que está acostumado a falar alto, falar alguns palavrões, fazer daquele jeito, chega num lugar onde está todo mundo quieto, educado, as pessoas são prestativas. É complicado, não é? Então nós temos essa frequência, essa turbulência, essa pressão, porque é justamente isso que vai nos tirar do comodismo. Porque eu sou uma individualidade em evolução. Eu preciso estar nesse meio. E quando eu evoluir um pouco mais, para que meio eu vou? A hora que eu estiver um pouquinho melhor, para que meio eu vou? Deu para vocês entenderem ou não? O problema de você evoluir é como se você subisse um degrau, ok? Mas quando eu subo um degrau, eu subo espiritualmente. Mas fisicamente eu tenho que estar no degrau mais baixo. Essa é a ideia. Todo aquele que sobe, desce sem se comprometer. Desce sem se comprometer. Então você falou quando eu subo do degrau, eu só no começo. Exato, ok? Então, por exemplo, quando nós estamos dominando a nossa agressividade interna, a nossa violência interna, de repente a vida nos coloca com pessoas mais violentas e mais agressivas. Aí é uma forma de você fazer uma aferição da sua violência e da sua agressividade. Se não fosse dessa forma, como é que você ia aferir? Então, onde está todo mundo gritando, exigindo, brigando, você está sendo educado, falando por favor, agradecendo. Perceberam a diferença ou não? Mas se tivesse todo mundo agradecendo, todo mundo sendo educado, todo mundo sendo prestativo, você não consegue aferir. Você não consegue aferir. Então, essa pressão que sempre existiu, não é de hoje, A época de Jesus era muito pior do que isso, mas era muito pior mesmo. A Idade Média era muito pior do que isso. Então, hoje, aparentemente parece que o problema está maior. Não está, está menor. O acesso hoje modificou. Ok? Então quando eu olho assim, que eu não sou um ser imperfeito, isso é uma outra coisa que a gente tem que reconsiderar. Não existe isso. Mas até ontem você não ia entender de outra forma. Até ontem você não ia entender de outra forma, ok? É que nem eu disse para vocês, toda vez que eu vou buscar um texto sagrado, primeira dica, texto e contexto. Se eu quiser entender exatamente aquilo, eu tenho que entender aquela palavra sozinha naquela época, aquela palavra dentro do contexto daquela época. Quantas milhões de palavras nós temos hoje? Comparadas com 2000 anos atrás. Quantas palavras tinham há 2000 anos atrás? A mesma palavra tinha vários significados. E dependendo do contexto que ela estava, ela dava um outro sentido. Por isso que se você pegar a Bíblia e trazer ela literalmente, ela fica sem sentido. Entenderam ou não? Literalmente, ela fica sem sentido. Eu preciso voltar lá atrás, entender qual é o significado da palavra, qual era o contexto que ela foi falada. Aí eu trago ela para cá. Aí eu vou achar uma outra palavra, de acordo com o momento. Entenderam como funciona? Texto e contexto. Mas quando estudamos sobre Jesus, ele fala da vida futura. Aliás, todo o ensinamento de Jesus, toda a moralidade, todo o exemplo que ele deu, ele sempre estava falando, de uma forma direta ou indireta, da vida futura. Então, significa que eu preciso estar na vida futura para ser feliz? É outra coisa também. Porque se eu pensar dessa forma, eu não vivo o presente. Se eu não viver o presente, eu não chego no futuro. Aliás, olha que interessante. Para a nossa personalidade, passado, presente e futuro tem sentido. Para a nossa personalidade. Okay? É uma referência de tempo. Para a nossa individualidade e para o nosso corpo físico, não tem. A nossa individualidade não trabalha nem passado, nem presente, nem futuro. Só trabalha o presente. O nosso corpo físico não sabe diferenciar
se é passado ou se é futuro. Ele vive o presente. Dá um exemplo mais prático. Se eu pegar algo que aconteceu há 10 anos atrás, um trauma, por exemplo, há 10 anos atrás, e começar a pensar nele, ele passa a ser presente. O meu corpo físico, que é uma máquina, ele trabalha sob impulsos. Ele não sabe que aquilo é passado, ele acha que está acontecendo no presente. E ele tem toda a reação metabólica baseada no impulso que está acontecendo no presente, mas está há 10 anos atrás. Entenderam ou não? É interessante. Então a nossa personalidade, passado, presente e futuro. A nossa individualidade. Aliás, como chama a nossa individualidade? Essência. Não tem nome. Quem tem nome é a personalidade. Entenderam ou não? Quantos nomes já tivemos nos últimos 10 mil anos? Quantos nomes? Cada nome foi para uma personalidade de acordo com uma equação do tempo. Deu para você entender ou não? Então, hoje nós temos um nome. Hoje. E na existência passada, qual era o nome? E na outra existência, qual será? Mas isso é personalidade. A individualidade não tem nome. Não tem nome. Quando a gente chegar no plano espiritual, vai acontecer algo com a gente. Vai acontecer algo com a gente. Um espírito mais evoluído vai chegar para nós. Eu já estou avisando já, tá? Já estou avisando já, para vocês se preparando para a resposta. 99,999 erra a resposta. Um pequeno percentual acerta, mas um pequeno mesmo. Vai chegar lá e alguém vai perguntar assim para nós: quem é você? Pergunta simples, né? Aí você vai falar o seu nome, não vai? Sobrenome. Aí você não contente vai falar a sua profissão. Aí vai falar da sua família, das suas conquistas, dos seus títulos. E ele vai ficar olhando a sua cara. Chega uma hora que você não vai ter mais o que falar. Porque tudo que você falou, ele vai fazer a pergunta de novo. Quem é você? O que vocês vão responder? Legião, somos muitos. Né? Não é para responder isso também, só uma piada, calma. Se for mineiro, vai responder o quê? Sou Paulinho, filho da Dona. Ah, sou Paulinho, filho da... Isso, vai fazer o nome dele e o nome da mãe. Tá? Aí a gente vai tentar achar alguma resposta. E ele vai perguntar de novo: quem é você? Ok? Chega uma hora que você não tem resposta. Aí ele vai falar: bom, já que você não sabe quem você é, volta e tenta descobrir. Perceberam? Porque nós nos acostumamos com a nossa personalidade. E nós achamos que isso basta. Espiritualmente não tem valor nenhum. Nenhum. A menos que aquela personalidade agregou alguma coisa à individualidade. Entenderam? Então, nome, sobrenome, conquistas, posições, espiritualmente não tem valor nenhum. O que tem valor é a sua individualidade. Individualidade. Porque chegando lá, a primeira coisa que a gente perde é o nome. Porque quantos nomes você já teve? É só mais um. É só mais um. Tanto que aquele espírito que já escreveu muitos livros, né, através de Chico Xavier, chamado André Luiz, você já ouviu falar? Não é o nome dele. Não é o nome dele. É um nome emprestado. Que Chico deu para ele o nome, porque era o irmão do Chico Xavier, que tinha falecido, chamava André Luiz. Como que é o seu nome? Me dê qualquer um. Me dê qualquer um. Ah, vou chamar você de André Luiz. O nome dele não é André Luiz. Perceberam? Perceberam? Veja. E se vocês um dia tiverem a oportunidade de estar com o espírito mais evoluído que estaremos, quer deixar eles meio confusos? Pergunta o nome dele. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque ele não se apega mais a essas coisas. Deu para você entender ou não? Porque o nome tem a ver com personalidade. Ele vai falar assim para você: escolha um.
O que você escolher para mim tá bom. Perceberam? Se eu te perguntasse quem é você? Olha que pergunta boa. Estaria aqui conversando com um espírito bem evoluído. Falou, ó, estou tentando ser um ser humano melhor. Perceberam a resposta? Vou tentar lembrar do passado. Será que é essa? Essa é a resposta. O espírito a gente é. Estou tentando ser um ser humano melhor. Um ser humano, porque eu estou na fase de ser humano. Meu aprendizado é de ser humano ainda. Quem é você? Estou tentando ser um ser humano melhor. Perceberam a resposta? Dei a pergunta e a resposta. Por favor, pessoal, não esqueçam disso. Vai demorar um pouquinho, eu acredito. Ok? Então vamos lá. Então quando se fala de vida futura, outra coisa que nós achávamos até pouco tempo atrás, que desencarnou, virou santo. Não é isso? Não, pessoal. É uma continuação natural, normal. Você vai ficar mais sensibilizado. Sensibilizado não quer dizer que você mudou a escala evolutiva. E por que você vai ficar mais sensibilizado? Porque o seu corpo de manifestação, idêntico, mas numa proporcionalidade de 1:1000. O que significa isso? Ele é 1000 vezes mais leve. Se ele é 1000 vezes mais leve, o impacto das nossas emoções e pensamentos sobre um corpo 1000 vezes mais leve é instantâneo. Deu para você entender ou não? Então, se você está com raiva, com ódio, com desejo de vingança, esse corpo espiritual ele vai mudando até a tonalidade dele. Vai ficando escuro, vai ficando denso, vai ficando pesado. Ok? Você mostra através do seu corpo espiritual quem realmente você é, sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra. O nosso corpo espiritual está impregnado com as nossas emoções e sentimentos. Nossas emoções e sentimentos. Então é a nossa carteira de identidade. O espírito olha para nós e sabe exatamente qual é o nosso momento evolutivo. Só pela coloração, pela densidade do nosso corpo espiritual. Então, mas dá para melhorar a coloração e a densidade? Sim ou não? Ok? Agora eu pergunto, como? Começa com a letra R, ajuda? Depois tem a letra E, ajuda também? Então, reeducação emocional centrada no alto amor, ou reforma íntima. Antigamente se falava reforma íntima, hoje se fala em reeducação emocional centrada no alto amor. Então o problema não está fora, o problema está dentro. É um processo de ressignificação, ok? Vamos lá. O Jesus ser humano, esse nos incomoda. Esse Jesus nos incomoda demais. Esse Jesus ser humano, que não usou de nenhuma técnica, de nenhuma metodologia, não usou de nada diferente. Ele só foi um ser humano. Por isso que ele nos incomoda. Gostamos do Jesus que fez milagres. Daquele que curou, que fez isso, que fez aquilo, aquele ícone religioso. Nós adoramos esse. Nós adoramos esse. Esse Jesus ser humano, a maioria dos cristãos não gostam dele. Por quê que não gostam? Porque ele é um guia e modelo. Deu para você entender? O que ele é um guia e modelo? Como é que ele cuidava da família dele? Qual era o relacionamento que ele tinha com as pessoas? No dia a dia. Como é que ele tratava as pessoas marginalizadas? Com respeito, com carinho, sem preconceito. Deu para você entender ou não? É esse Jesus que nos incomoda, porque ele está próximo de nós. É mais fácil colocar ele num ícone religioso e ficar de joelho rezando o tempo todo, do que caminhar ao lado dele. Porque caminhar ao lado dele é olhar para nós. É olhar para nós. Existem aproximadamente mais de 500.000 biografias de Jesus. Mais de 500.000. Todas, mais de 95%, mais de 98% são favoráveis, algumas desfavoráveis. Napoleão Bonaparte tem 250.000 biografias, então Jesus tem 500.000 biografias. Mas cada um que fez a biografia de Jesus olhou com os seus olhos.
Deu para vocês, né? De acordo com o seu entendimento. Representou Jesus de acordo com aquilo que ele sentia, com aquilo que ele pensava. Então nós muitas vezes refletimos. Nós aprendemos também que Deus nos criou a nossa imagem e semelhança. Nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Entenderam ou não? Esse Deus customizado, sabe esse Deus customizado para atender aos nossos interesses? Meu Deus, da minha religião, isso é um Deus customizado, que eu criei a minha imagem e semelhança, para atender os meus interesses. Então existem milhões de deuses criados por nós, para atender aos nossos interesses. Ok? Chega um momento que a gente vai deslocando isso. Por isso que chega um momento que eu vou transformando a crença em fé. Deixa de ser crença para ser fé. Em que momento? Em que momento acontece essa transmutação de crença em fé? É uma máxima de Allan Kardec, inclusive, que veio para nós no século IX. Olha, interessante. Quem que vai lembrar? É uma máxima de Allan Kardec, que está na capa do nosso evangelho aqui. Oi? Fé inabalável, não fala de crença, perceberam? Porque as crenças são abaláveis. Por que as crenças são abaláveis? À medida que você vai intelectualizando, à medida que a ciência vai evoluindo, essas crenças vão perdendo a força. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Entenderam ou não? Fé inabalável, só que o que é a razão? É o estudo, é a pesquisa. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é uma transmutação de crença para fé. Não nos corta a adolescência, começa a 30 anos. Fui numa festa, fez o vídeo, subiu e apareceu de novo. Olha, tem até biografia, mas não é interessante falar dessa entrevista, porque vai falar de um menino que brincava, de um menino que corria, de uma criança que nasceu como qualquer criança, de uma criança saudável, uma criança que conversava, um adolescente que respeitava a família, que ajudava o pai. Incomoda. Deu para você ter? Por que com 30? Porque naquela época o profeta tinha que ter no mínimo 30 anos. Então ele esperou até os 30 anos, porque era uma lei. Tinha que ser homem, estou voltando a 2000 anos atrás, ok? E qualquer profeta só começava após os 30 anos. Eu não vim destruir a lei. Você pergunta, mas por que ele nasceu na condição de homem? Porque a função dele para a época, uma mulher não teria conseguido. Por causa da época, da cultura da época. Por que Maria veio mulher? Porque ia gerar uma criança. Perceberam? O espírito encarna ou reencarna de acordo com aquela necessidade daquele momento. Então ele começa com 30 anos, porque o profeta, e aí sim ele tinha que chamar a atenção. Mas o mais interessante, quando se fala chamar a atenção, quando ele tinha que fazer alguma coisa para alguém, ou para uma comunidade, ele era realmente um Cristo. Ele era um anjo, ele era um arcanjo. Quando tinha que fazer alguma coisa para alguém ou para uma comunidade. Quando tinha que fazer alguma coisa para ele, ele não fazia nada. Ele não fazia absolutamente nada. Olha que interessante, quase ninguém pegou esse detalhe. Eu vou dar um exemplo. Quando ele foi preso, que aí cortou, não sei, lembra, foi Pedro, eu acho, que cortou a orelha do soldado, lembra disso aí? Tirou a bainha, ele estava com a mão assim, ele estava com a mão amarrada, Jesus, e a orelha caiu no chão. Ele pega a orelha e põe no lugar, sem cirurgia, sem nada, tá? Reconstituiu e está tudo certo, continuou assim. Veja, como que alguém pode pegar uma orelha que tinha acabado de ser decepada, coloca no lugar, chama a atenção de Pedro, com a mão amarrada e continua. Como que alguém faz um negócio daquele e continua com a mão amarrada? Então, quando ele tinha que
fazer alguma coisa por alguém, ele era o anjo, era o arcanjo, mas ele nunca fez nada para ele. Entendeu? Era o Jesus ser humano. Aí era o Jesus ser humano. Para ele não, para mim nada, para os outros tudo. Então ele reconstituía a visão de um, tirou Lázaro da sepultura. Quer dizer, você tem uma série de narrativas, ele fazendo alguma coisa extraordinária para alguém. Mas quando se tratava dele, para ele não fez absolutamente nada. Teve a última parte do deserto, que ele ficou 40 dias sendo alimentado lá. Então, essa história, né? Ele foi 40 dele, ficou realmente afastado, que era uma comunhão que ele tinha com o Pai. Mas ele não ficou sendo tentado por ninguém. Por quê, pessoal? O que poderiam oferecer para ele se ele era o Cristo planetário? Eu fico imaginando o que alguém pode oferecer para um Cristo planetário do planeta, se ele é o dono de tudo. O que você vai oferecer para um Cristo? Pare para imaginar. Você vai tentar ele com o quê? Qual é o valor? O que aquilo vai melhorar para ele? Você entendeu? Aí, o que acontece? Milhões de espíritos, não só ali, mas em todos os lugares atrasados, que queriam desacelerar o processo evolutivo do planeta Terra, desacelerar o processo, tanto que quando souberam que ele viria, foram em todos os lugares, menos na manjedoura. Era o local mais improvável para encontrar alguém, um Cristo. Vocês concordam ou não? Veja, existe ainda, né? Milhões de espíritos querendo atrasar a evolução planetária. Tem até hoje, ok? Tem até hoje. Então sabiam que ele vinha. Tanto que Herodes manda matar todas as crianças, meninos, né? Até 5 anos. Veja, olha interessante. Aí vem um Cristo, nasce de uma forma mais simples possível, que imaginavam um guerreiro, imaginavam um príncipe, imaginavam sei lá o quê. E ele vem e nasce numa manjedoura de animais. Qual era a possibilidade de um Cristo nascer num lugar desse? Se nós fôssemos espíritos mais atrasados, evolutivamente, moralmente, e quiséssemos descobrir o paradeiro de um Cristo, vocês iriam numa manjedoura, no meio de animais? Não. Deu para você entender ou não? Então a gente começa a estudar o Cristo, o próprio Jesus, ele tem fatos extraordinários que até então a gente não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar alguns detalhes. Agora que a gente começa a ampliar um pouquinho mais esse horizonte. Ele nunca fez nada para ele. Tanto que quando ele estava na cruz, a resistência do corpo estava no limite, estava nos últimos minutos. Naquele momento, quase ninguém viu isso, claro, o céu abre e vem milhões de anjos, assessores diretos, desceu o gabinete inteiro, ok? Gabinete inteiro desceu, porque tinha cumprido a missão, o Evangelho tinha sido plantado no planeta Terra. A missão foi cumprida. Aí vem um anjo, percebe que ele ia falar alguma coisa, chega pertinho dele, coloca o ouvido na boca dele, porque estava no limite do limite, e ele fala assim para esse anjo: vai socorrer Judas, que acabou de suicidar. Era o anjo da caridade. Entenderam? Com quem que ele estava preocupado? Com quem que ele estava preocupado naquele momento? Com Judas, que tinha acabado de suicidar. Pede para o anjo: vai lá e cuida dele. Perceberam? Que quando era para ele, ele não se preocupava em nada, mas quando era para alguém, ele movimentava forças, energias desconhecidas até hoje. Então é interessante você pegar o Cristo e o ser humano e enxergar das duas formas. Assim, Jesus veio para a Terra porque os seres humanos estavam em degradação muito profunda, né? Então ele veio para ser o exemplo. Serviu o exemplo, isso. Dar uma direção. Sim. Sem essa direção. Sim, sem dúvida. Vieram outros antes, vieram outros depois, mas chegou o momento que veio ele. E aí, não sei, está na história que quando ele estava na cruz, que ele mexeu no inconsciente
certeza. E ele se colocou na nossa alma, colocou a centelha dos seres humanos. Ele mexeu com o inconsciente coletivo. A centelha sempre existiu dentro de nós. Ele mexeu com o inconsciente. Aí eu concordo. Tanto que você veja, tudo passou menos ele. Todo mexeu com o inconsciente coletivo. Aí eu concordo plenamente. Ok? Mas ele não colocou a centelha. Ele só mexeu com o inconsciente coletivo e ele sabia que as suas lições, ao longo dos séculos, iriam ser assimiladas. Ao longo dos séculos. Ao longo, todo um processo. Todo um processo. E é interessante que quando a gente começa a entender a diferença entre individualidade e personalidade, essa frase faz muito sentido. Guardem essa frase. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam ou não? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Olha, personalidade e individualidade. Por que eu nunca serei o mesmo? Porque eu estou num processo de transformação, de evolução. Então eu nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O eu aí, eu estou falando da essência. E quando eu falo da essência, que eu vou trabalhar a reeducação emocional, reeducação emocional centrada no auto-amor, eu vou agora para a quarta força da psicologia, chamada psicologia transpessoal. Ela começa mais ou menos em 1980, então ela é recente. Ok? Então é a quarta folha, o behaviorismo veio a primeira, veio a psicanálise. Então a psicologia transpessoal, ela nos traz uma situação muito interessante, que é como se a nossa mente fosse 3 esferas concêntricas, uma dentro da outra. Tudo bem? Dá para vocês imaginarem? 3 esferas, com a primeira, a segunda e a terceira. A psicologia transpessoal fala assim, olha, o ser humano, na mente, na sua psique, são 3 esferas concêntricas. A primeira é o eu, é a essência, é a centelha, ok? É real. Tivemos um início, mas não teremos um fim. Fomos criados em algum momento, mas não teremos um fim. Somos uma imagem e semelhança de Deus. Entenderam? Então a primeira esfera, ela pode, olha interessante a primeira esfera, ela pode expandir ou contrair. Quando ela decide expandir, ela ocupa um outro espaço. Quando ela decide não expandir, ela contrai. Dá para vocês imaginarem? Uma esfera? Tem uma esfera. Ela pode ficar maior ou ela pode ficar menor. Ela faz esse movimento, ó. Expandir, contrair. Se ela decidir expandir, ela vai ocupando outros espaços. Se ela decidir contrair, outros espaços vão pressionando ela. E ela vai contrair. Até que ela fica fechadinha. Como é que é esse processo de expansão, contração? Primeira coisa, estamos num planeta de provas e expiações, então nós temos 3 esferas. Na primeira esfera é o eu maior, é a essência, é a mônada, é a centelha, não tem forma, é imaterial. A segunda esfera, chamada de ego. A terceira esfera é chamada de ego. Então a segunda e a terceira esfera têm o mesmo nome, ego. Não é real. Ela não é real. Como é que eu sei que ela não é real? Se eu parar de alimentar aquilo, aquilo acaba. Deu para você entender ou não? A segunda esfera, chamada de negatividade do ego. A terceira esfera, chamada de máscara do ego. Para que serve uma máscara? Para esconder alguma coisa. Vocês concordam ou não? Quando eu estou com uma máscara, eu estou escondendo alguma coisa. Mas a máscara tem uma característica, ela é confortável. A máscara, ela é confortável. Eu me adapto com muita facilidade a uma máscara, porque eu estou escondendo algo que eu não quero admitir, que eu não quero resolver, que eu não quero melhorar, que eu não quero ressignificar. Eu não quero.
Esse eu não quero não vem da essência. Eu não quero vem do egoísmo, vem do orgulho. Então eu tenho a segunda esfera aqui, chamado de desamor, negatividade do ego. E a terceira esfera é chamada de pseudo-amor, as máscaras do ego. Mas a segunda e a terceira chama ego, que é o ego que cuida. São movimentos egóicos de não valor. A segunda e a terceira são movimentos egóicos de não valor. Por que não valor? Porque se eu parar de alimentar, aquilo morre. Vou dar um exemplo mais prático. Todos nós já superamos alguns traumas, sim ou não? Todos nós já superamos alguns traumas, que na época nós achávamos que não íamos superar, sim ou não? A partir do momento que você superou, ele deixou de existir. Não é que você esqueceu, é que ele não te influencia mais nada. Então ele morreu. Deu para você entender? Aquela vibração, aquela tensão deixou de existir. Ficou a informação. Entenderam ou não? Uma mágoa de alguém, um ressentimento de alguém, uma coisa tão natural, tão natural. A partir do momento que você supera aquilo, ele deixa de existir como vibração, como sentimento. Fica só a informação. A informação é importante? Sim ou não? É, porque é um aprendizado. A informação é importante porque é um aprendizado. Mas quando eu não admito, não quero, eu quero disfarçar aquilo lá. Para disfarçar eu uso uma máscara. Quando eu jogo para a máscara é confortável, eu posso ficar por séculos, 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 séculos e séculos. Eu nunca vou tratar uma máscara. Ela é intratável, vamos dizer assim. Incurável, porque ela é confortável. Ela é confortável. Então eu vou dar um exemplo mais prático. Aqui, ó, na primeira, que é o amor, que é a essência, eu tenho um sentimento ali chamado alegria. Tem um monte de sentimento ali, peguei um só. Alegria. No desamor, na segunda, eu tenho tristeza. No terceiro, eu tenho euforia. Perceberam que é o mesmo sentimento ou não? Alegria na primeira, tristeza na segunda, euforia na terceira. O próprio nome euforia, né? Eu fora de mim. O próprio nome euforia já é autoexplicativo. Uma pessoa eufórica, ela está fazendo o quê? Eufórica. Disfarçando o quê? Tristeza. Então, quando você vê uma pessoa eufórica, ela está fora de si mesma. Uma alegria exagerada. Está disfarçando uma tristeza. Por isso que eu não vou cuidar dela na euforia. Ela está bem na euforia. Ela está confortável na euforia. Puritanismo é uma máscara do ego. O que está escondendo o puritanismo? Aí eu deixo pela imaginação de vocês, tudo bem? Aí eu deixo, mas está escondendo o quê? Um falso moralismo, entenderam ou não? Fanatismo, um monte de ismos estão aí, ó, na terceira. O fanatismo, o que significa? Quem olha um fanático, seja ele de qualquer setor da vida que ele esteja, nós vamos achar que é um cara que sabe muito, que gosta muito, entende muito e não tem dúvida de nada. É exatamente o contrário. Ele é fanático justamente porque ele tem dúvida, mas ele não admite a dúvida. Então ele cria o fanatismo. Entendeu? Então, já que eu não consigo tratar a terceira esfera, que é uma zona de conforto, eu tenho que tratar a segunda. Se eu tratar a segunda e olhar para a segunda, quem vai olhar para a segunda é a primeira, não é o ego. Mas então o ego não vai cuidar. Quem vai cuidar, eu faço com a minha essência, olhe para a segunda. Quando ela olha, ela expande. Por que eu estou triste? Qual é a razão? Qual é a lição? Por que eu estou passando por isso? O que isso vai agregar? Olha a essência falando para o desamor. Que lição você quer me ensinar? Que eu não estou querendo aprender. Aí ela vai expandindo. Quando eu falo, não, eu vou manter aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, eu contraio.
eu contraio. Só que nós não sabemos, ou sabemos, que o nosso corpo físico adulto tem aproximadamente 70 trilhões de células. Aproximadamente 70 trilhões. E cada célula é movida por um impulso que vem da nossa mente. Então, se eu carrego ódio, mágoa, ressentimento, o que vai acontecer com o impulso, com um sinal que cada célula do meu corpo vai receber? Então, aquele ódio que eu sinto pelo outro ou pela outra, não necessariamente chega, mas fica. Entenderam ou não? Então, a doença é um desacordo, é um desajuste entre a individualidade e a personalidade. A personalidade é egoísta, é briguenta, é orgulhosa, quer tudo do seu jeito. A individualidade não. A individualidade, você tem que conversar. Você tem que conversar para saber o que está acontecendo. Pois não? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok? No nosso planeta Terra, abençoada escola, nosso educandário, é muito mais fácil ter sucesso do que ser feliz. É muito mais simples, é muito mais fácil você ter sucesso do que você ser feliz. Porque é um planeta ainda extremamente material. Aliás, quando nós falamos de um planeta extremamente material, outra dica que eu vou deixar para vocês. Pensem que o planeta Terra é uma grande loja de departamento. Pensem sempre nesse exemplo. Nós nunca mais vamos nos esquecer disso. Só tem duas portas. Uma porta de entrada e uma porta de saída. E uma está de frente com a outra. Está dando para vocês imaginarem ou não? Imagine uma loja de departamento onde se tem de tudo. Absolutamente de tudo. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Para você entrar nessa loja de departamento, você precisa de uma roupa. Corpo físico. Que também é da loja de departamento. Pertence à loja de departamento. Então essa roupa, chamada corpo físico, foi emprestada para nós, para entrar nessa loja de departamento, para que a gente pudesse usufruir tudo que essa loja de departamento pode oferecer. No final de 80, 90, 100, 110 anos, você está bem próximo da porta de saída. Você pode fazer o caminho que você quiser, mas você está indo na direção da porta de saída, a cada dia que passa. Então, se você veio com uma previsão de 90 anos, por exemplo, a cada dia que passa não é mais 90 anos, vocês concordam? É 90 anos menos um dia, 90 anos menos 2 dias, 90 anos menos 3 dias. A cada dia que passa, o seu tempo nessa loja de departamento ele está terminando. Isso é um fato. Você pode pegar o caminho que você quiser, fazer o zigue-zague que você quiser. Você está indo para a porta de saída. Você está indo. Na porta de saída, todos nós vamos chegar na porta de saída, eu tenho que devolver a roupa. Usadinha. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu tenho que devolver na porta de saída. O corpo físico. Ele serve para essa equação de tempo e para usar na loja de departamento. Tudo que você pegou na loja de departamento, tudo que você usou, não leva. Não leva nada, nem o seu corpo. Porque esse seu corpo é da loja de departamento. Você vai ter que devolver ele depois de 90 anos, 100 anos. Você vai ter que devolver. Então, o que nós vamos levar? Tudo que é imaterial, a sua evolução moral, a sua evolução intelectual, entenderam? Mas a intelectualidade nos ajuda em muito, mas não nos coloca num lugar melhor. A intelectualidade nos ajuda e muito, mas não nos coloca num lugar melhor, entenderam? O que nos coloca no lugar melhor é a nossa moralidade. Nossa moralidade, porque nós reencarnamos para sermos melhores, como seres humanos. E nem sempre a intelectualidade nos ajuda nesse sentido. Nem sempre. Deveria. E aí nessa loja de departamento, para espíritos egoístas e orgulhosos, essa loja de departamento é para espíritos egoístas e orgulhosos. Vocês conhecem alguém ou não?
né? Existem duas situações aí que podem complicar e muito se não tiver maturidade, se não tiver equilíbrio. E poucos têm. E eles já nos avisam, tá? Eles já nos avisam. Olha que interessante. Quando o missionário vai reencarnar, um missionário, ok? São duas coisas que eles não pedem. Eu estou falando de alguém que está no degrau de cima. Duas coisas que eles não pedem. Por que eles não pedem isso? Porque eles sabem que será um complicante na missão que eles vêm. Será um complicante, vai dificultar a missão, a proposta e o propósito deles. Eu estou falando do degrau de cima. São duas provas dificílimas: beleza e riqueza. São duas provas dificílimas: beleza e riqueza. Para espíritos egoístas e orgulhosos, é um prato cheio. O que mais a nossa humanidade busca? Ok? Aí junta isso com o poder, a gente vê o estrago que faz. Quer dizer que tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada de errado com isso. Absolutamente. Se existisse alguma coisa errada, não estaria à nossa disposição. O problema não é o uso, é o abuso. Aí vem uma frase evangélica que diz assim: para quem muito foi dado, muito será cobrado. Perceberam ou não? Então são duas provas dificílimas. Se você não tiver maturidade, você vai se perder. Você vai se perder. E num planeta de provas e expiações, poucos aqueles que não se perdem quando tem essa condição. Poucos aqueles. Porque abrem-se todas as portas. Não é assim? Simplesmente abrem-se todas as portas. E você vai ter maturidade, serenidade e equilíbrio para tomar as decisões? Se um espírito do grau de cima não quer, ele já fala que não quero. Mesmo tendo serenidade, equilíbrio, eles não querem. Imagine quem está no degrau de baixo. Então não é que é impossível, é algo ruim, não é, nunca foi. A doutrina espírita não faz apologia à pobreza, não é isso. A ideia é, não é o uso, é o abuso. Não é você usar, ter uma vida confortável, não tem nada de errado com isso. O problema é o abuso em cima dessas situações, que isso vai te comprometer espiritualmente. E muito. E muito. Por isso que no planeta Terra, 3/4 da população, estamos em 8,5 bilhões aproximadamente, 3/4 é da linha da pobreza para baixo. Será que então aquele 1/4 é melhor? Não, estão passando por provas dificílimas, entenderam ou não? Tomarem que consigam ultrapassar essas provas, porque senão se comprometem ainda mais. Por tudo aquilo que você usou, que você abusou, que você não valorizou, que você usou para outras coisas e não aprendeu, você vai ter que voltar para reaprender. Entenderam ou não? Licença. Pois não. Nós, quando entramos nessa loja de departamento que você citou aí, nós já ingressamos nela com prazo de validade para o resgate? Prazo de validade é assim que funciona. Qual é a expectativa? De validade, olha, você tem X tempo para resgatar o que você veio fazer aqui. Cada caso é um caso. Mas hoje, qual é a expectativa de vida hoje? Hoje, 2023. O que a ciência fala de expectativa de vida? 90? Chegou a 90 já ou não? Não é mais, né? Não é? 79 para mulher, 76 para homem. Nossa, achei que tinha passado dos 80. Okay, mas tudo bem, beleza. Então assim, veja, você vai reencarnar onde a sua expectativa de vida vai estar em torno de 80 anos. Em torno de 80 anos, ok? Daqui 10 anos pode ser que seja 85. Então nós vemos como uma expectativa de vida. Ok? Tem aqueles casos que tem que voltar antes, por alguma razão. Cada caso é um caso. Então nós não temos um prazo exato. Você pode ficar 10 anos a mais, como você pode ficar 10 anos a menos. É sempre um período. É pré-estabelecido. É um período. É difícil você falar dia e hora, não existe dia e hora. A expectativa é 80 anos, está mais ou menos dentro disso. Você tem 80 anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos.
Tudo bem? Pode ser que a pessoa bebia, né? Então, aí começa a falar assim: suicídio indireto inconsciente. Suicídio, o que é um suicídio indireto inconsciente? Todos nós voltamos para o plano espiritual e nós somos categorizados como suicidas, de alguma forma. Indiretos, o direto consciente, tudo bem, uma hora a gente vai entrar nesse assunto, que é uma aula inteira só para falar sobre esse assunto. O direto consciente, eu estou falando do indireto inconsciente. Exemplos: vícios. Isso abrevia ou não abrevia? Ou a pessoa que é viciada não sabe que aquilo abrevia? Todos sabem. Não somos protegidos pela nossa ignorância. Mágoas, ressentimentos, ódios e desejo de vingança. Você encurta. Porque a sua estrutura não suporta tanta toxina. Chega uma hora que o seu processo metabólico não suporta mais. Então, algumas doenças não se acha a cura, se você tem tratamento, você prolonga, porque a cura não está no corpo, está no espírito. Deu para você entender ou não? É lógico, quando a gente fala de dor, nós temos a dor evolução, a dor expiação e a dor sensibilização. A dor evolução, todos nós estamos envolvidos com ela. Todos os seres vivos estão envolvidos com ela. Dor evolução, ok? É um processo. Dor que é de fora para dentro. A dor expiação é de dentro para fora. Perceberam a diferença ou não? Quando você toma uma decisão de se envolver com um vício, o que você espera? Depois de 10 anos você vai estar melhor? É evidente que não. Mas é uma decisão sua. Nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente... Mas por que Deus não intervém, Jesus não intervém, o anjo da guarda, Maria não intervém? Livre-arbítrio. Jesus não impediu o suicídio de Judas. Livre-arbítrio. Deu para você entender? Até porque ele nem estava vendo mais Judas, ele já estava vendo Joana d'Arc. E hoje aquele espírito que nós conhecemos como Judas, que depois reencarna como Joana d'Arc, hoje é um dos braços direitos de Jesus. Em 2000 anos ele fez isso, ó. Ele ascendeu. Então Jesus sabia que aquela queda era uma oportunidade de um crescimento. Aquela queda foi oportunidade. Hoje ele é um dos espíritos auxiliares de Jesus. Hoje, 2000 anos depois. Interessante. Reencarnou várias vezes, e uma dessas reencarnações foi como Joana d'Arc. Uma dessas reencarnações de Judas. Ok? Então veja, essa dor, expiação, suicídio indireto inconsciente. Todos nós chegamos lá categorizados dessa forma. Mas eu não fumava, não bebia, não fazia isso. 5 vícios degradantes, tá? Nós temos aí fumo e as drogas, se enquadra num só. Bebida, o álcool, o jogo e a gula. 5 vícios que degradam o corpo espiritual. Não, temos aqui as drogas e o cigarro. Bebida, jogo, gula e abusos sexuais. Desculpa, você corrigiu certo. Ok? Abusos sexuais, pessoal. Não é o sexo, é abusos sexuais. Tudo bem? Abuso. Tem abusos sexuais, a gula, jogos, a bebida e entra aqui o cigarro e as outras drogas. Abuso sexual, abuso. É abuso, não é uma relação sexual saudável. É realmente fora de contexto. Completamente fora de contexto. Também, abusos sexuais. Abusos sexuais. Não é o sexo, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Isso degrada o nosso corpo espiritual. Depois, são chamados de vícios. Depois você tem os defeitos, entre aspas. Mágoa, ressentimento, ódio, cólera, ciúmes doentio, ganância,
isso de alguma forma degrada. Por isso nós chegamos do plano espiritual, suicidas, indiretos, inconscientes. Entenderam ou não? Não atentaram contra a própria vida diretamente, mas de forma consciente foram atentando ao longo das décadas. Planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Imagine quando está tudo isso no mesmo ambiente. O que acontece se agora hoje eu tenho noção sobre um desses vícios, eu não consigo libertar ele, mas eu tenho noção de tudo isso, agora eu sei, mas eu não consigo libertar. E eu chego no mundo espiritual sabendo, eu não estou mais na ignorância, mas eu vou ter e continuar. Às vezes um vício, ele demora várias existências. O saber é importante, mas dar o primeiro passo é tão importante quanto procurar ajuda. Você pode não conseguir naquela existência, mas eu já sei e estou procurando ajuda. Agora, sei e não faço nada, aí é complicado. Assim, eu terei, com certeza, a próxima reencarnação para corrigir esse vício, que eu nunca resolvi saber. Mas até reencarnar, eu estarei no mundo espiritual com o mesmo vício. Com esse peso. De ter feito mesmo sabendo. E mesmo sabendo, o peso é maior porque uma vez você é protegido pela sua ignorância. Outra coisa é você não ser mais ignorante e outra coisa é você não fazer absolutamente nada para melhorar. Porque é um processo lento e gradativo que às vezes leva a algumas existências. Mas é um caminho. Se você está caminhando, gradativamente, esse vício está diminuindo dentro de você. Se você está caminhando, pode ser a passos de formiga, mas você está caminhando. Porque só saber e não fazer nada, você se torna mais culpável do que aquele que não sabia. Porque aí você não é protegido pela sua ignorância. Sim, por exemplo, André Luiz, ele não sabia que ele estava cometendo suicídio direto. Não sabia, ele foi protegido pela sua ignorância. Exato. Se eu sou uma alcoólatra, o peso é maior. E eu sei de tudo isso, mas eu resolvo lá, não consigo continuar. Porque eu vou deixar para a próxima, pessoal. Esse negócio de deixar para a próxima, não deixe. Porque na próxima, veja, olha o que acontece. Se hoje eu tenho uma certa estrutura, e por decisão não vou, e tenho uma certa estrutura e por decisão não vou, se eu tiver a mesma estrutura, eu não vou de novo. Deu para você entender o raciocínio ou não? Então, como é que tem que ser a próxima estrutura? Entenderam ou não? Um pouquinho mais complicada. Porque se vier do mesmo jeito, eu vou repetir o padrão. Então eu vou deixar para a próxima, não deixe para a próxima, porque as circunstâncias da próxima não serão tão favoráveis quando está sendo essa. Aí a dor tem que ser um pouco maior. Não precisa ser assim. Por favor, não vamos falar isso que é castigo de Deus. Deus nunca castigou ninguém. Nós que nos castigamos. Se eu posso aprender uma lição pelo amor, por que eu escolho a dor? E por que eu escolho uma dor mais intensa? Orgulho. A culpa coletiva que nós carregamos, todos nós carregamos, isso é milenar, é um subproduto do orgulho. A culpa que todos nós temos é um subproduto do orgulho, de não querer enxergar aquilo de uma outra forma. Toda vez que eu justifico e toda vez que eu terceirizo, eu não estou assumindo a minha parcela na responsabilidade. Se eu não estou assumindo, a vida vai ter que me trazer uma nova experiência, pode ser nessa existência, pode ser em outra, para que possa despertar a minha consciência. Mas se nesse padrão não despertou, se for o mesmo padrão, o que vai acontecer? Não vai despertar de novo. Então, deixar para a próxima é você pedir uma lição um pouco mais dura, mais difícil, mais complicada. Talvez você não tenha aquelas pessoas que você gostaria que estivesse do seu lado. Então não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim. Mas o nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Tem uma frase de José Herculano Pires, num livro chamado Concepção Existencial de Deus, que diz o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Vou repetir. É uma frase filosófica. Tá? Deus criou o livre-arbítrio por amor.
Tudo bem? Primeira parte. Entenderam a primeira parte? Sim. Nós criamos a fatalidade. Fatalidade é aquilo que eu chamo de fatalidade, mas não existe. O que existem são forças e leis. Então nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Entenderam ou não? Então eu não respeito o meu corpo. Um exemplo. Aí acontece alguma coisa daqui 10 anos, eu vou falar fatalidade. Foi fatalidade? Foi. Olha um pouquinho para trás e vê se foi fatalidade. Não foi. É livre-arbítrio, determinismo, lei de causa e efeito. Esses espíritos que desencarnam, que ele é um suicídio potencial, pelo uso de droga, ele, quando ele reencarna, ele já vem com uma certa predisposição ao uso de droga novamente? Sem dúvida. A pergunta dele é muito interessante, pessoal. Um suicida que desencarna pelo uso de droga. Ok? Olha, interessante. Vocês concordam que onde está a dependência do uso de droga? Está no corpo ou está no espírito? Você tem um corpo condicionado por aquela droga, mas você tem um espírito viciado naquela droga. Perceberam? Aí essa droga cria uma mancha no corpo espiritual. Vocês concordam com isso ou não? Cigarro, vamos falar do cigarro, vai ficar mais fácil. Ok? O cigarro, por exemplo. Você destrói o seu corpo, o pulmão físico, tudo bem? Mas você cria uma mancha no pulmão espiritual. Aí você reencarna com a mancha, num corpo novo. Ele transfere a mancha para o corpo novo. Problemas respiratórios. Para quê? Para evitar fumar de novo, porque você traz a vontade de fumar. Entenderam ou não? O desejo está no espírito. Se você tem um problema respiratório, é um impedimento. É castigo de Deus isso? É castigo? Não é. Não é. Porque se você vier com o pulmão perfeito, o que você vai fazer? Fumar de novo. Entenderam ou não? Isso em relação a todos os vícios. Você destrói o seu corpo físico, cria uma mancha no corpo espiritual. Essa mancha no corpo espiritual, você fica em tratamento, mas ela vem para o novo corpo físico, para tratamento. Tratamento. Essa mancha que será o seu freio de mão em relação àquele vício. Então é tratamento, não é castigo. Porque se você vier com o pulmão perfeito, você já tem a tendência. Então espíritos têm uma predisposição a algumas coisas, até o suicídio. Tem espíritos que têm predisposição, já se suicidaram e vêm. Aí eles vêm com alguns bloqueios, justamente para se preservar nessa existência. Se ele não consegue, outros farão por ele. Entenderam ou não? Por exemplo, vamos supor que a gente está andando pelo centro da cidade, qualquer bairro aqui de Jundiaí, o que nós chamamos, né, de bala perdida. De repente nós desencarnamos em função disso. O que acontece conosco no plano espiritual? O corpo morreu, vamos para o plano espiritual, vamos passar algumas semanas com uma dor de cabeça por causa da pancada, isso é normal, algumas semanas, é um impacto, será tratado e sem problema nenhum. Coisa de 2, 3 semanas você já está tudo bem. Aquele que colocou uma arma na cabeça morreu pela mesma causa, não morreu? A arma, no caso, matou o corpo físico e a intenção dele machucou o cérebro espiritual. Problemas neurológicos para a próxima existência. Entenderam? Foi a bala que fez isso? Foi o projétil que fez isso? Não, foi a intenção. Veja, olha interessante, os dois morreram pela mesma causa. 2, 3 semanas, está tranquilo. É só um impacto, ok? Só um impacto. E o outro? E o outro? E aliás, né, quando a gente fala dos suicidas, né, a gente vai entrar nesse assunto em algum momento. Quem cuida do Vale dos Suicidas é Maria, tá? Mãe de Jesus. É ela que cuida. Ali ninguém se perde, mas cada qual recebe o tratamento que precisa. Maria e as suas auxiliares. Então existe um vale, chamado Vale dos Suicidas, onde são resgatados, são amparados, são acolhidos e depois mandados para a reencarnação. Mas é Maria que cuida. É Maria que cuida. Só o tamanho do amor daquela mulher. Foi ela que resgatou Judas, né? Foi ela que... Veja, foi ela que resgatou Judas. Foi ela que cuidou de Judas. Exatamente isso.
Né? E interessante, uma conversa dele com ela lá. Ele contando para ela, sem saber quem era ela, que tinha matado o seu melhor amigo, era o filho dela. Que tinha traído o seu melhor amigo, era o filho dela. Ela sabia, claro, ele não sabia. Para quem que ele estava contando. Mas enfim, isso é uma outra história. Então assim, estamos sendo, todos nós, tá? Suicidas indiretos, inconscientes ao longo dos milênios. Só que agora nós não somos mais protegidos pela nossa ignorância. É lógico, você não vai resolver isso em um dia, uma semana, um ano ou em 10 anos. Não, não é isso. O processo é mais lento do que isso. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Entenderam ou não? Saber é importante, mas se eu ficar estagnado, não vai resolver nada. Espíritos que morreram com suicidas e eles têm o vício, eles podem assim influenciar o ser humano assim, Sem dúvida nenhuma. para continuar no vício, influenciando. Na verdade, o que acontece? Mas se eles estão aqui, estão ali, como é que faz? Se eu estou na mesma frequência vibratória. Entenderam? Aquela hora que eu falei de frequência vibratória? Então, se eu começo a pensar em suicídio, eu abaixo minha frequência, sim ou não? Naquela frequência onde tem milhares pensando, milhares que executaram. Mas não existe uma lei lá, como o Maria está cuidando Sim. deles, não existe uma lei que eles devem ficar lá e se... Lá, é aí que está, a história de cima e embaixo. Lá na onde? Não existe lá. Do vale dos suicidas. Isso é uma vibração. É uma vibração. Ok? É interessante falar lá, aqui embaixo, ali. Não está longe, está tudo perto. Está tudo perto. Ok? Está tudo muito perto. Você entra na frequência. É uma vibração que está aqui, ó. Eu tenho uma vibração do Cristo aqui, eu tenho uma vibração de um anjo aqui, de um arcanjo aqui, de espíritos de regeneração aqui, de provas e expiações aqui, da subcrosta aqui, está tudo aqui, ó. Mas do meu lado, frequência é que nem um rádio. Pergunto para vocês, se eu ligar um rádio aqui, quantas frequências estão passando aqui agora? Todas. Mas eu vou sintonizar com uma, sim ou não? Aí eu vou pegar aquela frequência. Mas onde elas estão? Em cima e embaixo? Não estão em cima e embaixo. Elas estão aqui, ó. Eu pego um rádio e ligo o rádio e entro numa frequência. Por que eu entro naquela frequência? Porque tem a ver com a minha vibração. Entenderam ou não? Afinação do violão. Oi? Afinação do violão. Uma nota musical. Mesma coisa. Tem mais e menos. Exato, nós estamos numa faixa chamada provas e expiações, é uma faixa, tá? Às vezes eu oscilo para cima, às vezes eu oscilo para baixo. Se eu oscilo para cima, melhor. Se eu oscilo para baixo, pior. Mas eu estou oscilando. E a nossa luta é o pensamento. A nossa luta não é fora, a nossa luta é interna. É interna. Lenta, gradativa, mas com pés no chão. Não importa se é com passo de formiga, mas tem que ser. Tem que ser. Não importa a velocidade. Para terminar a aula de hoje. Deus, vou falar de uma forma figurada, não está preocupado com quantos passos eu dei para trás. Está preocupado em que direção meus pés estão voltados hoje. Entenderam? Então, passado. Já foi. Já foi. Então Deus não está preocupado quantos passos eu dei para trás, mas em que direção meus pés estão voltados hoje. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa meta? Ser um ser humano. Para quem? Para mim. O resto é consequência. Meu primeiro compromisso é comigo. Meu segundo compromisso é com a espiritualidade que está à minha volta. Meu terceiro compromisso que são com as pessoas. Mas o meu primeiro compromisso é comigo. É comigo, não é com ninguém. Para isso eu preciso da ajuda da espiritualidade. Estão comigo. Preciso da ajuda de pessoas. Estão comigo. Mas o primeiro compromisso é comigo. E é sempre o tempo presente. Então, meu reino não é desse mundo. O reino de ilusão. O reino do orgulho, do egoísmo, da ganância, do materialismo. Então, quando ele fala, meu reino não é desse mundo, é do mundo de ilusão que ele estava falando. Não era do planeta Terra. Entenderam ou não? Meu reino, porque, aliás, isso é uma conversa de Pilatos com ele. Você é rei? Não é desse mundo. Desse mundo de ilusão. Não é do mundo material. Da ganância, do materialismo, da violência, da agressividade.
Então, meu reino não é deste mundo de ilusão, mas é do mundo de amor. E o planeta Terra é um mundo de amor, ok? Então, só vou fazer a prece de encerramento. Vamos, nesse momento, agradecer pelo passe que recebemos, pelo abraço, pelo acolhimento, pelas informações que, como sementes, vão caindo nos nossos corações. E com o tempo, com as experiências, cada uma delas vai germinando para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a gente entender realmente que precisamos estar conectados com Jesus, com um amor maior, com aquele que está sempre ao nosso lado, sempre nos impulsionando, sempre nos socorrendo, nos amparando, naquele irmão mais velho, amigo, companheiro, experiente, que nos mostra exatamente o caminho da felicidade. E quando olhamos para dentro de nós, percebemos essa luz, às vezes envolvidas com outros valores, mas que aos poucos vamos olhando para cada uma dessas experiências, dessas situações, como lições essenciais para o nosso crescimento espiritual, para a nossa própria felicidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado, até a próxima.